Você está no podcast Ori Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. O Ori é o rei do corpo. Olhem que interessante. Há mais ou menos uns 3.000 anos, pelos dados históricos, essa sabedoria iorubá já considerava que o Ori, que é a cabeça, como vocês sabem, quem acompanha o podcast Ori Psique, é o rei do corpo. Então, a cabeça, a mente, essa nossa, nossa psique é que comanda tudo. Por isso que se o nosso Ori não estiver bem, nada mais funciona. E para falarmos sobre mente, sobre comportamento, sobre as questões psicológicas, hoje nós estamos aqui com a Renata Westin, psicóloga e neuropsicóloga pela USP, e vamos fazer aí um diálogo sobre neurociência. Então, fique com a gente que vai ser bem interessante. E então, Renata... Oi, Carla, obrigada pelo convite, viu? É muito bom falar isso, né? E o como que tem a relação, né, do seu tema com a ciência. Quer dizer, nós falamos sempre as mesmas coisas, né? Em pontos diferentes, mas a gente leva sempre para a mesma ciência. Isso que é interessante. E aí observar, o quanto antes, eu e Renata estávamos falando, antes de gravarmos, ela falou como é interessante essa questão cultural, né, Renata? Que várias sabedorias, vários povos já tinham a sua ciência. Isso, não é atual, né? Não é uma coisa moderna essa ciência, né? E saber que existe... forças, né? Mas de onde vêm essas forças que levam aos nossos movimentos, aos nossos pensamentos, né? Como que é isso, né? Dentro da neuropsicologia, a gente estuda exatamente isso, as nossas conexões, as nossas funções neurais e o que elas representam no nosso comportamento, a forma da gente sentir, pensar, agir, né? E interpretar o meio que a gente vive e como que esse meio também modula o nosso cérebro, né, que vai afetar os nossos comportamentos. Então, a gente... é uma hora só, Carla? Não, a gente tem muito mais do que uma hora para falar sobre isso. Nossa, são horas, né? E um tema muito profundo. Exatamente. Ver como também o indivíduo influencia o meio influencia o indivíduo. Exatamente. Né? E toda essa história, né, da neuropsicologia, e antes dela, né, a psicologia e a própria medicina e essas sabedorias que nós temos espalhadas pelo mundo, aqui nós falamos da sabedoria iorubá, já apontavam a importância desse autocuidado, né? E também desse cuidado com o outro, sempre comunitário, de alguém cuidar da cabeça da pessoa ter melhorar sua consciência, trabalhar suas escolhas, se desenvolver, crescer. Né? E eu vou trazer uma coisa. Vale. Você já reparou, Carla, que as pessoas passam pela mesma situação, né? A mesma vivência, e cada uma sai com uma representação daquilo diferente, né? Tem umas que superam esse desafio, né? E vivem a sua vida, seguem em frente. Outras não, vivem o estresse, né? A ansiedade, né? Diversos sintomas. E por que isso acontece? Muito interessante. Na psicologia analítica, nós inclusive falamos que a teoria do trauma, embora nada contra a teoria do trauma, mas ela só não dá conta. Por quê? Porque as pessoas podem ter passado pelo o mesmo evento, o mesmo episódio, e vão reagir de uma outra forma. Por que será? Há uma predisposição, há um caráter individual, há toda a dinâmica e a equação pessoal do indivíduo, né? E aí a Renata, né, você vai falar mais sobre isso. Isso. E assim, dentro da neurociência, né, da neuropsicologia, a gente tem funções neurais. E cada um tem uma percepção, né? São os órgãos de sentido que estão em ação ali. Então, cada um vai perceber o meio, a vivência, de uma forma diferente do outro. Não existe um indivíduo igual ao outro. Né? Tem irmãos, gêmeos, que não percebem o mundo da mesma forma. Eles se formam como seres indivíduos individualizados. Né? E cada um vai perceber de uma forma e o seu cérebro ele vai moldando, ele vai pegando aquilo
que faz mais sentido e vai interpretando aquela vivência de uma forma individualizada, única. Tá? E essas funções neurais, é interessante, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar como que esse funcionamento neural vai trazer, né, as suas limitações, né, os seus probleminhas da vida diária, né, que para a gente não é problema. Né, e os seus potenciais, é muito interessante ver muito interessante. E assim, as suas forças, né, as suas limitações, isso é importante. Por isso que a avaliação neuropsicológica é só para quem tem algum problema eminente? Não, é para todos nós. É um autoconhecimento, né, em forma de padrões. A gente traz esses padrões, né, interpreta e orienta, né, Carla? A gente consegue fazer isso através das avaliações. Né? Eu, quando faço as avaliações, fico tão feliz. Hoje mesmo eu vou entregar o resultado de uma mais tarde. E é muito, né? Eu não sei nem definir. É gratificante, né? Dá quase... É uma sensação de realização mesmo. Exato. Através do outro. Por quê? Porque realmente isso que você falou, Renata, revelam as forças, né? As forças e também as dificuldades. Quais são os pontos de melhoria? Como cuidar? O que fazer? Então, é muito interessante. Entender como que o cérebro comanda tudo. É um grande maestro da nossa vida. É o cérebro, né? Isso, assim, é o que a gente tem, o poder de mudar. É o que depende da gente. Então, o cérebro nos pertence. Né? Então, como que a gente pode mudar a nossa forma de enxergar as coisas? Né? Através da repetição. Aí vem as terapias, aí vem a reabilitação cognitiva, que eu faço também. Como que o cérebro nunca para de aprender. É errado falar, o adulto já não aprende mais, o idoso já não aprende mais. Mentira! Isso neuroplasticidade, né? Engasguei aqui, a neuroplasticidade. Então, o cérebro, quando a gente estimula ele a aprender, ele vai aprender sempre. Né? Fala um pouco mais sobre isso, que eu acho que isso é interessante, né, para a gente conversar e as pessoas. Como é essa questão da plasticidade, essa aprendizagem? Então, a plasticidade é a capacidade do cérebro de aprender cada vez mais, né? Ela é muito maior na criança que está aprendendo, né, a viver, né? Ela tem essa necessidade de sobrevivência, né? Mas o idoso também. Eu trabalho com acidentes, né, vascular cerebral, Alzheimer. Então, a gente não oferece cura. A gente sabe que a nossa atuação profissional não oferece a cura, mas oferece bem-estar, né? Oferece qualidade de vida. Então, a gente ensina aquele cérebro que perdeu, ou está perdendo, no caso do Alzheimer, a gente consegue trazer uma qualidade de vida para ele sustentar a autonomia até onde consegue. Então, gente, é um cérebro que está perdendo, né? E tem neuroplasticidade ainda. Então, isso é incrível, a gente vê os resultados que a gente consegue. Né? A vítima do AVC. Então, normalmente o cérebro ele vai apagando aquele lado que foi mais afetado. E a gente fica estimulando para ele sempre lembrar que existe. Né? E através de exercícios, repetições, às vezes eles vêm e falam assim, mas esse exercício está chato. Está chato porque é igual exercício de academia, né? A gente vai lá, malha. Aquele músculo que está mais fraquinho, ele é o que dói mais. Então, mas isso é interessante. A neuroplasticidade, ela permite o aprendizado. Isso em qualquer idade, em qualquer situação. As pessoas falam muito, é mais fácil aprender o idioma na infância. É óbvio que sim. Por exemplo, o idioma é um bom exemplo, né? Mas pessoas mais velhas também, né? Se elas assim... Né? Tem que ter a persistência. Né? É ruim, é chato, é incômodo, estou fora. Aí não vai aprender, né? Porque você não vai usar a sua capacidade de aprendizagem. Então, a gente tem que sempre repetir. Eu estou errando. Vamos tentar mais. Então, essa vivência do repetir faz a gente chegar ao aprendizado, né? Não precisa ser total. Fala assim, poxa, se eu conseguir ir para os Estados Unidos e me virar lá, já estou satisfeita. Pronto, você tem que ter um objetivo na vida. Né? A gente é conduzido por objetivo, por motivação.
Se a gente não tiver isso, a gente não vai a lugar nenhum, né? Aliás, a questão da atenção e da concentração depende da motivação, né? E a aprendizagem. Há muitos anos eu dava aula de memória neural e exatamente, a memória depende de motivação. Exatamente. Agora tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, já que a gente está falando, né, de uma vida mais longínqua, né? É a reserva cognitiva. Já ouviu falar em reserva cognitiva? Que interessante. Já, mas fale mais. Com certeza você vai falar profundamente. Vou trazer exemplos, né, da clínica. Quando a gente trabalha em reabilitação, então, as pessoas que estão, né, entrando em declínio cognitivo, né, seja qual for a comorbidade, a gente vê que aquilo, por exemplo, o engenheiro, nas capacidades, né, neurais, que ele traz, matemática, raciocínio lógico, é mais fácil para ele. Sempre. Aí a gente pergunta, puxa, por quê? Né? Quem trabalhava sempre com letras, escrevia muito, por que a parte do português, da letra, fazer associação, né, de memórias, né, de palavras, é mais fácil? Então, porque ele criou essa pessoa na história de vida, criou uma reserva cognitiva. Então, a importância disso é o seguinte, a gente não ficar só em cima daquilo que a gente gosta. Nossa vida inteira. Que é a nossa reserva cognitiva, né? A gente também. fazer várias reservas cognitivas, como se fosse né, um planejamento para o envelhecimento. Maravilhoso. A gente faz o planejamento financeiro, não faz? O que vai ser de mim depois que eu me aposentar? Por que a gente não vai? Por que vai ser de mim depois de eu me aposentar? Que eu não vou mais fazer tanta reserva cognitiva. Maravilhoso. A gente tem que pensar nisso também, né? Tem um episódio onde nós falamos sobre aposentadoria. Minha amiga Silene Boarro que veio, é uma assistente social, e no dia ele foi ao ar em julho, e ela realmente era aniversário dela e ela entrou, estava saindo da aposentadoria. Então, e exatamente isso, se especializou, como todos nós, a gente se especializa numa área, ainda mais na nossa sociedade, né, que é menos generalista, né, a gente fica, eu não sou tão assim de nichos, mas a gente sempre tem uma área que a gente gosta mais, né, no meu caso a psicologia e a vastidão dela, da Renata também. Aí você pode ser a engenharia, cada um pode ser a arte, né, no meu caso a arte também entra, mas aí a gente deixa outra área de lado, né? Então, cria uma reserva só para uma área ou duas. Para algumas funções. Só que o nosso cérebro tem essa capacidade, é isso que a Renata está falando, de criar outras reservas. E aí, quando você falou da aposentadoria, tem tudo a ver. Porque tem gente que fala, eu vou para uma nova área. Vou citar de novo minha amiga, que está gravada, e ela falou assim, eu comecei a estudar a área de finanças, então talvez ela vá para a área de finanças, olha só. E ela é uma assistente social. Olha que interessante. É uma outra reserva. Né? Exatamente. Então, a gente tem que se preocupar ao longo da vida, né, com as nossas funções básicas, que é isso que nos dá autonomia. E o que acontece quando a gente vai ficando mais velho? A gente vai perdendo a autonomia. Né? Ok, nós vamos ter perdas. Isso aí é inerente, né? Faz parte da vida, né? O ciclo da vida é esse. Mas qual é a qualidade de vida que a gente vai querer no futuro? Né? Então, assim, a nossa mente que vai comandar tudo isso. E a gente vê que, óbvio, que depende de múltiplos fatores, mas umas pessoas têm mais perdas que as outras, né? Sim. E com certeza tem a ver com essas reservas também, né? Sim. Acho que não só isso. Óbvio que não só, então, né? O estilo de vida, a alimentação, qualidade do sono, exercícios, né? Tudo isso. Num conjunto. Exatamente. Né? Então, hoje a gente vê muito o impacto dos alimentos na saúde mental. É muito importante. Ontem, num evento que eu fui, eu estava falando com uma nutricionista, muito simpática, gostei muito de conhecê-la, e a gente estava falando sobre esse tema, sobre o quanto a nossa alimentação, né, ou tanto processados, alimentação rápida, como hoje é tudo cápsula também, né, o como que ainda as pessoas não conseguem caminhar no caminho do meio, né? E evitar aquilo que dá as inflamações neurais, que leva a gente, né, a estresse. Falar assim, eu estou estressada porque eu não estou, me desenvolvendo bem no trabalho, eu estou com estresse porque o meu casamento não vai bem, estou com estresse porque o meu filho, etc, etc. Né? Gente, mas o maior estresse que a gente tem no cérebro é um cérebro sobrecarregado, tá? Do que... A gente tem ali vários alimentos que a gente vai consumindo no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não senta para comer.
o organismo não vai processar. Né? O cérebro, ele entende que tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem alimentos, os embutidos, por exemplo, que traz, né, muitas consequências negativas, né, os enlatados, né, os pacotes todos, né? Não, tô tentando resumir aqui, Carla. Sim. Mas que também não é a nossa área, né? Tem que procurar um nutricionista, né? Mas a gente sabe que tem um impacto, né? Tem um impacto, exatamente. E a gente tem que trabalhar com outros profissionais, porque o corpo é uma união, né? Não é só o cérebro, é isso que a gente estava falando, não é só o cérebro que comanda 100%, mas o cérebro é o maestro de tudo. Sim, sim. Tem aquela questão, né, do intestino, que é o segundo cérebro, que as pessoas falam, né? As pessoas dão a ciência mesmo. Exatamente. Né? Isso aí. Mas é interessante, porque dentro da neurociência, né, que agora eu estou fazendo, né, a formação, né, a especialização em neurociência, e é muito interessante como que o corpo, né, entende. Por exemplo, se a gente fica só falando, eu sou burro, eu sou gordo, eu não presto, eu faço tudo errado, o corpo vai entendendo isso. Né? Nossas células vão pegando isso como verdade. E a gente vai projetando isso. Quer dizer, a gente está programando o nosso corpo para exercer essa função. Aí, não, porque minha mãe falou isso, minha mãe fez isso comigo quando eu era pequena. Gente, ok, as histórias acontecem. Né? Ninguém está falando que é mentira. É a história de cada um. E que nem ninguém também está falando que não traga uma dor. Exato. E uma fixação. Mas nós trauma, podemos... Né? Mas nós podemos. Né? Como nós temos a neuroplasticidade, a gente pode mudar. Né? Nós somos a nossa história. Mas nós podemos fazer o nosso futuro. A partir do hoje, do que a gente é hoje. Tá? Se a gente fica prisioneiro de um cérebro que está doente, a gente não vai para lugar nenhum. Então... Todos os dias, sempre quando a gente tiver um problema, né? A gente fez lá o nosso dia, tal, chegou no final e falou assim, poxa, o dia não foi legal, o dia... O que acontece? A gente pensa assim, não, agora eu vou pensar tudo positivo. Não nós somos assim, humanos, né? Então, mas se a gente chegar, pelo menos no final do dia, fazer aquilo, poxa, não foi legal, não sei o quê, mas olha só, eu ainda tenho a esperança, amanhã, né, vou mudar isso, eu ainda tenho a minha família, eu tenho a minha casa. Sempre terminar com algo positivo que você tem, em vez de você terminar o seu dia com aquilo que você não conseguiu, com aquilo que você perdeu, com aquilo que você não é. Né? Você vai se programar. Quer dizer, o sono, ele vai trazer e vai consolidar tudo o que você fez no dia. Porque o sono tem essa função, né? Tanto de limpeza, né? Tanto de limpeza, quanto de aprendizagem. Quer dizer, o que você está fazendo o seu corpo aprender? O que o seu cérebro está formando em você hoje? E o que você vai ser amanhã a partir disso? É isso que é importante a gente pensar. Muito interessante. Eu acho mais interessante nisso o seguinte ponto. Há muitos anos fala pensamento positivo. Óbvio que o exagero, né, nem é científico. Né? Assim, a balela dele. Eu estou dizendo que ficou algo banalizado e vulgarizado. As pessoas, já vem aí com esse pensamento positivo. E não é bem desse lugar que a Renata está falando. Né? Está falando do lugar da neurociência, que percebeu algo que em psicoterapia, em análise, quem faz sabe. Se a gente ficar preso, por exemplo, a gente pode dar qualquer nome, eu vou falar de complexos. Vamos pensar numa pessoa que tem um complexo de rejeição. Essa pessoa foi rejeitada várias vezes na infância e ela acaba construindo, né, um complexo dentro do mindset dela de rejeição. E aí, a tendência dessa pessoa vai ser acreditar que ela vai ser rejeitada. E então, ela já acredita, ela sem querer repete isso para ela mesma, e ela acaba atuando na vida, se associando a pessoas que vão rejeitá-las. Inclusive, as pessoas percebem essa predisposição. E aí depois a Renata vai explicar mais. É como se a pessoa tivesse que cumprir aquele papel. É exatamente né? isso. Ela está interpretando aquele papel, ela não pode sair daquele papel. Então, quando a gente vive, né, o trauma, vive a rejeição, que é o exemplo que você deu, então, é como assim, esse é meu papel na vida, eu tenho que ser rejeitada, então eu tenho que procurar pessoas que vão sempre confirmar esse papel na minha vida. Tá? E mesmo sem querer, essa procura é inconsciente, geralmente. Né? Não é consciente. E aí a pessoa encontra e confirma
aquela situação, nossa, fui rejeitada de novo. E ela continua mandando essas informações para si mesma. O cérebro, ele se identifica. Ele fica o tempo todo atrás daquilo que ele se identifica. Tá? Tanto que o marketing ele faz isso, ele trabalha com aquilo que a pessoa vai se identificar, porque ele vai chamar a atenção. Mas na nossa vida também, eu vou me ligar a pessoas com um ambiente que é reconhecido. Então, assim, se eu tenho um pai abusivo, Perfeito. eu vou procurar um parceiro ou uma parceira que vai abusar também. Perfeito, é isso aí. Então, olha como que representar, quer dizer, a gente não deixa o nosso passado, mas o que a gente pode mudar é o de hoje para amanhã. Tá? Interessante também nisso, né, que a gente fala, as pessoas, a ansiedade, é o que eu vejo na clínica, não sei como que você está vendo, você deve estar vendo isso também, Sim. a ansiedade é que está vindo em forma de TDAH, em forma de vários outros sintomas, né, mas a gente está vendo muita ansiedade, muito diagnóstico de ansiedade generalizada. Tá? E a neurociência ela está trazendo também isso, assim, eu não sou, né? Eu não tenho. Você está criando, através dessas falas sobre você, autodepreciativa, você está criando um grande vazio que você nunca vai encontrar. Então, você vai ser sempre aquela pessoa que está em busca de algo, mas nunca vai encontrar, porque você programou o seu corpo a não encontrar a solução. Imagina, você se vê, né, quando você está, né, quem está ouvindo aqui, né, faz esse exercício, você se vê, né, faltante, quer dizer, queria ser e não vou ser. Então imagina, quem você quer ser? Se imagina sendo essa pessoa, estando nesse lugar. Gente, não é nada mágico, é construção. Você pode não ser quem você imaginou, mas você vai chegar perto, porque é o que você está passando para o seu corpo, que você é capaz, né? O seu corpo está trazendo aquela personalidade, né? Aquelas características. E o cérebro o que faz? Vai procurar se identificar com seus modelos. Agora eu me lembrei de uma psicóloga norte-americana, não vou me lembrar o nome, mas tinha um vídeo dela que rodava por aí, que ela pegou alunos de uma universidade e começou a fazer algumas determinadas pesquisas nessa área de neurociência. E ela era uma aluna excelente, brilhante, ela sofreu um acidente. Nesse acidente, ela perdeu funções cognitivas. E aí ela teve um déficit onde, inclusive, o QI, né, prejudicou, inclusive, o QI dela, né, o coeficiente intelectual. E aí, sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu vou fingir até que eu seja. Ela foi se treinando e treinando os alunos. E aí ela traz dados, resultados. Depois, quando eu achar o vídeo, eu coloco o nome no link. Mas é o no nosso princípio da link. PNL também, da programação neurolinguística. Embora a PNL está meio banalizada também, porque se misturou com tudo e tal. Mas o fundamento dela o fundamento. Então, o princípio é esse, né? Que a gente fala hoje, né? Eu falei da PNL porque muitas pessoas conhecem, mas a neurociência, ela utiliza dessa verdade também. Sim. Então, assim, você primeiro finge ser, porque a gente precisa de um modelo. Né? A gente não finge ser a mamãe, o papai, o amiguinho, o personagem da televisão, do personagem do desenho animado. A gente não vai descobrir no mundo fingindo ser. A criança não aprende por essa imitação e representação, né? Qualquer idade pode. Você a criança ser. É um bom exemplo. E você não pode ser, cara. É muito importante você não pode ser, porque a partir do momento que você finge ser e acredita ser antes de ser, não dá certo. Não dá certo. Aí você entra numa patologia. Mas esse fingir ser, né, a gente até usou, porque a moça falou em fingir, é mais como um exercício. Exato. Não é nem o fingir, é você traçar um objetivo, né? Nessa reabilitação, acredito que você trabalha assim também, com objetivos. Traça um objetivo e a pessoa vai caminhando e vai aos poucos se desprendendo dessas... A gente pode dar o nome que quiser, as pessoas falam de crenças hoje, ou desses padrões, dessas situações onde todos nós temos essa voz interior, às vezes, que nos coloca para baixo. Né? A autocrítica ela é importante, também não é para ninguém, eu sou a melhor pessoa do mundo e só eu existo. Aí com comportamentos arrogantes. Não. A autocrítica existe até para você caminhar, mas o problema é
o excesso dela e a depreciação, não é, Renata? Exato, exato. Né? A gente tem que ter, acima de tudo, o auto-amor, porque se a gente não se ama, como que a gente vai ser amado? Né? Porque até quando as pessoas querem amar aquela pessoa que não se ama em primeiro lugar, é difícil, a pessoa não aceita o amor. Né? Então, a gente tem que se amar, se valorizar. Tá? Todos nós temos defeitos, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Todos nós temos defeitos, né? E a gente tem que aprender a lidar com eles e melhorar a partir de nós mesmos. E não, eu quero ser melhor do que a Carla, porque a Carla... Não, eu sou Renata. A comparação é um problema, inclusive a comparação, ela é um problema, eu olho de várias formas, e uma delas é um problema até de raciocínio. Por quê? A Renata tem uma história de vida, eu tenho uma, aí outra pessoa, você que está em casa, tem outra. Como que eu vou me olhar a partir desse momento e olhar para a Renata e querer que dá para comparar? Ou ela também? Não tem como. E é história de vida, é a cultura, mesmo sendo do mesmo país, é uma gama de fatores que nos formam. Né? Nosso perfil, como nós somos, e às vezes atendendo mesmo pessoas que têm muito esse padrão de comparação, inclusive isso está melhorando, eu acho, mas uma época na internet tudo ficava em cima disso, as pessoas viam um post de outro e se comparavam, esse está viajando, eu ainda estou aqui, tem uma questão da geração de 30 anos, que vai fazer 30, ou fez, que eles tinham que estar bem estabilizados ou ricos antes dos 30. Alguns conseguiram. Isso virou um padrão. Eu atendo pessoas assim, não só atendo, convivo e tal. Elas colocam, então a gente tem que correr, uma geração toda que ficou assim. E se comparando, fulano já conseguiu, ele está bem sucedido. Isso. Como é que você vai comparar? E uma vez eu vi uma pessoa comparando, ela comparava, ela tinha um trabalho ótimo na área dela, e eu fui mostrando as camadas. Ela se comparou com uma amiga que o pai era dono de empresa, aí a amiga era gerente. Ué, mas ela era da empresa do pai dela. Cada um com a sua história. E essa pessoa, ela era uma pessoa que ela mesma arrumou os trabalhos dela. E tinha um trabalho na área que ela estudou, mas ela não era gerente. E na hora que ela comparava, ela não conseguia nem... Ela amava a amiga, não era isso, mas assim, ela não conseguia ver que a história era diferente. Só parem e olhem. Se a amiga tinha um pai dono de empresa, e ela não tinha, é óbvio que ela não vai... Entendeu? A amiga era gerente porque o pai era dono e ele deu o cargo. Também viu a competência, mas é isso. Né? E você está falando aí, eu tô lembrando assim, e quem tem filhos, como que cria os filhos hoje? Né? A internet mostra o que você não tem, o que você não é. Então, e é muito difícil. Eu tenho uma filha já entrando na pré-adolescência, né? E é difícil, não é porque eu trabalho, né, com crianças e adolescentes, na verdade eu atendo todas as idades, mas não é porque a gente tem filhos, né, cara, que a gente vai saber. Não, é um aprendizado a cada dia, né? Mas hoje a gente tem que trabalhar muito nessa angústia. Né? As pessoas são angustiadas porque ela vê o que o outro mostra. Ela não vê a vida do outro, ela vê só o que o outro mostra. Isso. E as nossas crianças estão crescendo com isso. O porquê que o meu colega, porquê que aquela pessoa tem, né? Porquê que aquele influenciador está falando que isso é melhor e eu não posso ter, porque vem a educação da família fala que não pode, né? E o influenciador me propõe uma solução, né? Se você fizer isso, dá certo. Dá certo. Copie. E dá para copiar, Renata? Não dá para copiar, não dá para ser igual, né? Então, assim, mas é difícil o criar nesse mundo atual. Como que você vai tirar totalmente a tela de uma criança? Você vai tirar a criança, depende da idade, né? Mas, por exemplo, os nossos filhos que estão numa idade maior, né? Como que você vai tirar? Eles fazem trabalho da escola, pelo celular, né, pelo WhatsApp. Eles fazem a reunião. Aquilo que a gente ia antes na casa do coleguinha, hoje eles fazem tudo online. Virtual. Tudo virtual, tudo online. Eles jogam um jogo online, fazem trabalho. Faz parte da vida deles, né? Lógico que tem todos os limites, né? Poxa, não, a Renata está falando que pode liberar. Não pode liberar. Tem toda uma limitação, né, que faz eles também crescerem em conhecimento. Mas que tipo de conhecimento que é esse que eles estão recebendo? Onde todo mundo pode, né? Todo mundo vai, é fácil ir para o exterior, é fácil estar numa praia paradisíaca, é fácil pegar um avião.
né? Só que nem todo mundo tem condição. Aí, o que vai fazer com isso? Vamos dar condição para todo mundo, né? Não é assim. Mas, assim, poderia, mas aí é o sistema, não depende de nós. É o sistema, exato. Mas é assim, é como a gente percebe a nossa vida. Eu percebo que eu nunca vou conseguir, ou eu falo assim, eu quero conseguir. E qual é o caminho que eu vou percorrer? Né? Quais são as mudanças que eu preciso fazer em mim para eu conseguir me enxergar e pertencer? Só que a gente vai pertencer àquilo que faz parte do nosso crescimento. Né? Quem é filho de dono de empresa já está mais perto de estar na empresa do que aquele que vai ter que estudar, vai ter que conquistar, né, o seu próprio caminho, o seu próprio emprego. Então, isso tudo a gente tem que passar para os nossos filhos, o aprender a crescer nessa escadinha da vida, né? E não saltar porque o amigo tem, porque está vendo o influenciador falando. Né? Então, ok, vamos então fazer a escadinha. Essa orientação, Carla, que é muito importante para a nossa atuação profissional, né? A gente educar para isso, né? Contando com essa angústia, com essa ansiedade de querer pular degraus na vida. Só que a gente não pula a construção. Né? A gente não consegue fazer o 10º degrau sem fazer o 9, não, o 1, 2, o 3 até o 9. Né? Então, a gente tem que saber lidar com essa angústia no nosso dia a dia, saber lidar com a angústia dos nossos filhos, né? Dos nossos pacientes, né? Dos nossos alunos, quem é professor, né? Então, dos nossos funcionários, né? Eu, no caso, eu tenho, né, a clínica lá que tem muitos colaboradores, né? Então, tem que saber lidar, porque todo mundo acaba de entrar, já quer um salário melhor, né? Acaba de entrar, já quer fazer o que o outro tem. Eu que tenho tantos anos, né, de profissão, eu trabalho muito com a formação de novos psicólogos, né? E então, eu quero, não sei o quê. Calma, tudo tem, gente. Né, quantas coisas que eu fiz na minha vida, mas vocês podem fazer a mesma coisa, mas vocês não vão ser igual a mim, vão ser melhor, né? Eu sempre falo, vocês têm que ser melhor. Eu sou só uma passagem que eu vou desenvolver vocês, vou ensinar tudo que eu sei, mas vocês têm que ser melhor. Então, o que eu estou falando é da angústia. Né? E voltando lá, a angústia, ela é feita por esse vazio que a gente constrói em nós mesmos, daquilo que é impossível. Tá? O impossível, ele só existe porque a gente não se prepara, porque a gente não faz hoje o nosso planejamento. Tá? Renata, eu detesto fazer planejamento para as coisas, eu gosto de viver. Eu gosto de viver. Né? Então, não vou me planejar. Tal. Ok. Mas quando a gente tem a motivação, tem um objetivo na vida, a gente tem liberdade. Né? É o contrário. Né? Parar e planejar pode ser até incômodo. Né? Parar e pensar na sua vida, no que está bom, no que não está bom, organizar os seus pensamentos, pode ser até incômodo. E quando a gente não tem o costume. Tá? Mas depois a gente vê o quanto que a gente ganha liberdade de vida, quando a gente ganha leveza. Né? E o estar em paz, né, não é estar sem problema na vida. Né? Estar em paz é estar tranquilo, leve, dentro da sua vida como ela é. Isso é bem importante, tudo isso é muito importante. Quando você falou da construção, eu fiquei pensando também do saborear a construção. Exato. Então, quando aqui a Renata está falando de você definir um objetivo, ver o que você quer, e trabalhando sua mentalidade, se cuidando, se aprovando, também se acolhendo, é muito importante o autoacolhimento. Né? Às vezes nós falamos frases tão duras para nós que não falaríamos para um amigo. Né? Se você falar para um amigo, uma vez eu vi uma entrevista onde um ator falou, se eu tratasse um amigo como eu me trato mentalmente, eu não teria amigos. É sobre isso. Então, olhar como é que você também se acolhe, se valida. E aí, também saborear, porque aí quando a gente falou dessa escada, né, saborear os degraus, como é que você vê isso de saborear também esse momento? Fez o planejamento, está na construção de onde quer chegar, obviamente, sempre olhando o contexto, a Renata colocou isso também, né? Aonde eu moro, eu vou querer chegar numa realidade, eu vou para a Lua amanhã.
Eu não vou para a Lua amanhã, Carla. Eu sei que eu não vou. Se eu cismar com isso e achar que eu vou amanhã, eu vou entrar, né, em angústia hoje, desesperada. Entende? Exatamente. Então, é olhando também o contexto, o que eu posso fazer e me construindo. Exato. E aí, como é que você olha essa questão dos também ter prazer no momento e dessa construção? Então, é o alto valor, né? Você se valoriza cada conquista. Né? Uhum. Então, você começa a fazer com o outro, com seu filho. Cada conquista. Não falou babá, mamã, a gente não faz isso. A gente tem que fazer isso para a gente também. Uhum. Porque a gente nada mais é do que uma criança que já tem vários degraus construídos, né? Uhum. Mas a gente sempre está em aprendizagem. Tá? Então, cada conquista, poxa, hoje eu queria ter fechado aquele contrato, eu não consegui. Poxa, mas que bacana, eu consegui esse contato que é bacana, eu consegui a outra pessoa que vai me ajudar, né, a ter o meu relacionamento com as empresas que eu quero. Então, a gente já trabalhou em empresa, né, Carla, Sim. também. Então, a gente sabe que, às vezes, a gente planeja o nosso dia de trabalho e a gente não consegue fazer tudo. Né? Às vezes, a gente não consegue fazer nada do que a gente planejou, e planejamento é assim. Você tem um planejamento principal. É para isso mesmo. Né? E ele pode ser mudado. Tá? Então, na vida também é assim. Pô, eu não consegui fechar o contrato hoje, mas olha só, o dia foi bacana assim, assim, assim. Eu percebi que eu estava errando nisso. Eu tenho a oportunidade de mudar para ser melhor. Se eu fechasse aquele contrato naquele momento, eu ia estar fechando um contrato errado. Mas olha, se a gente perceber, né, nada é em vão. Né? Até aquilo que grande besteira que eu fiz. Eu fui falar aquilo naquela reunião. Eu acabei com a reunião. Ou eu queria ter falado algo e não falei, não saiu, fiquei nervosa. Perdi uma oportunidade. Não, gente, a gente ganhou um conhecimento. Como que a gente pode se preparar para a próxima? Não é? Então, assim, o que você falar, é isso. É parar de lamentar. Focar mais no que você aprendeu, no que você ganhou. Até numa guerra que você perdeu a batalha, você pode construir algo. Uhum. Tá? E a nossa vida é assim. São várias batalhas que a gente vai construindo no nosso dia a dia. E a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, né? Ótimo. E é bem interessante te ouvir, né? Eu imagino para as pessoas também, para você que está em casa, que está em algum local no trabalho, na condução, no carro, ouvindo, dá essa sensação também de esperança, de possibilidade. E também me lembro do quanto nós estamos vivendo um momento histórico onde nós ficamos fomentando essa angústia. Uhum. Parece que nada está bom e nunca está bom. É o grande vazio. Não é? Esse vazio existencial. Que a gente cria, né? Ontem mesmo uma pessoa estava me falando, essa pessoa, ela conseguiu ser aprovada em algo que 2.300 pessoas concorreram, só entraram, se eu não me engano, 15 ou 14. Ela conseguiu ter uma ótima colocação. E aí, o que acontece é que ela acabou precisando se deslocar para um outro local. Não foi nesse, mas ele fica no currículo dela. Ela foi aprovada nesse local que é famoso no mundo e que poucas pessoas são. Ela não estava valorizando o fato de ter sido aprovada, que isso vai ficar no currículo. Uhum. E que se ela foi aprovada nesse, e olhando a história de vida dela, dá para perceber, porque ela já conseguiu várias coisas, ela vai ser em outras possibilidades. Uhum. Ela estava focando no que ela não tinha. Porque ela não conseguiu ir. Tá, mas ela pode botar no currículo que ela foi aprovada. E o currículo não é só o papel, não é só a tela. O currículo é aqui, ó. Ela pode botar dentro dela. Uhum. Eu consegui. E aí, por uma crença, um padrão familiar, são complexos parentais, né, familiares, e ela estava, ela e a família, mais focando no que faltava. Só que ela é só um exemplo. Quantos de nós não ficamos só focando no que falta? Né? Esse ser continuamente desejante. Não, agora eu tenho o carro tal. Não, mas agora o apartamento. Não, mas agora eu consegui meu primeiro emprego. Ah, mas eu estou indo de ônibus. Ah, esse ônibus está cheio. É ruim mesmo, né? Tá. Mas é o degrauzinho. Eu estou indo. Né? Ah, mas agora eu consegui entrar nesse curso. Não, mas aí faltou tal coisa. Mas aí eu não tenho...
Se a gente está sempre focado nesse não, né? Qual o prazer vai ter na vida, né? Nessa trajetória. Exatamente. Né? E assim, você falando aí também fez lembrar um pouco da minha história. Né? Que, assim, eu tenho dislexia, sempre tive muita dificuldade para aprender. E eu lembro que meu avô, ele falava, né, que ele ia ajudar né, o neto que fizesse medicina. Nenhum dos 14 fizeram. Nenhum fez medicina. E assim, tenho, né, primos extremamente inteligentes. Mas ninguém queria fazer medicina. Não, porque lá foi todo mundo para engenharia. E quem não foi para engenharia está próximo à engenharia. Só eu que fui. Né? E algumas primas aí na área da saúde, né? Aí, da conta nos dedos, né? Sim. Mas ninguém foi para a medicina. Eu, então, que eu tinha dislexia, nunca passava de ano direto, sempre ficava de recuperação, não sei o quê, criei uma crença em mim de que medicina não é para mim. Né? Nunca. Eu sempre imaginava assim, aqueles meus primos, meus irmãos, que são inteligentes e tal, eles podem, né? Nunca foi o meu mundo. Tá? Aí, faço psicologia, vou para o Hospital das Clínicas, fazer a especialização em neuropsicologia. Trabalho numa equipe durante 3 anos, com uma equipe multiprofissional, integrativa, e ali com médicos, não sei o quê. E eu, aquele né, mundo, eu falei assim, mas por que eu nunca pensei em fazer medicina? Pois é. Embora que é algo que eu gosto demais, né? Mas foi algo que, né, foi implantado, construído. De uns anos para cá, eu falei assim, olha só que interessante. Eu construí uma verdade para mim, de acordo com o que as pessoas pensavam de mim, de acordo com padrões. Quer dizer, só vai fazer medicina quem é bom aluno. Agora, quem fica de recuperação, tal, não. Dislexia, não. Quantos médicos dislexos, TDAH que eu conheço, que são ótimos médicos. Exatamente. E que essa condição não vai definir o futuro, né, o que ele vai fazer, mas pode definir o que ele vai deixar de fazer. Perfeito. Né? E hoje você tem a clínica, né? A Renata tem uma clínica, a Clínica Phineas, né? Que é uma clínica nessa área da neuropsicologia, psicologia, fono, né? Isso. Aí a gente tem vários profissionais lá, TO, psicopedagogia. Então, hoje, para trabalhar, né? Eu sou empresária também. Então, vem aí números. Nunca fui boa em números, né? Hoje não, hoje eu sou diretora lá, hoje eu tenho que fazer, né, finanças, estratégia, planejamento, tudo que eu acreditava que eu não era boa. Tá vendo? E na minha vida profissional eu fui adquirindo isso. Eu trabalhei em várias empresas, eu fui aprendendo várias coisas e hoje eu vejo que todos aqueles degrauzinhos que eu fui construindo, que poderia não levar a lugar nenhum, hoje me trouxeram a ter esse conhecimento para gerir uma empresa, né? E aí você foi ampliando esse repertório. Exatamente. E não deixar de fazer o que eu amo, né? Que é a neuropsicologia, a reabilitação cognitiva. Maravilhoso. Quando te ouvindo falando um pouco de você citou a dislexia, já falou de TDAH. Eu sou SD, né? Eu sou superdotada, né? Que é superdotação e altas habilidades. E tenho convivido em alguns grupos, eu entrei em algumas sociedades, né? E aí eu tenho convivido com pessoas também assim, e algumas têm 2E, tem dupla excepcionalidade, ou 3 excepcionalidades e tal. Acho que é interessante falar um pouco sobre, né, como é que você vê essas neurodivergências. Sim, a gente vê muito nas avaliações, né? Sim. Aquela criança, adolescente, ou o próprio adulto, né, com histórico, que não foi muito bem na escola, né? Não foi muito bom aluno, não é bom aluno. E a gente vai avaliar e dar altas habilidades. Né? Superdotação não, mas altas habilidades sim. A gente vê muito, né, essa questão. Né? É uma avaliação, para a gente avaliar altas habilidades, superdotação, é uma avaliação específica, né? Aquela você está nessa linha, né? Sim. Mas a gente vê muito, assim, como essa criança, esse adolescente, tem essas altas habilidades e não consegue desenvolver. Você fala superdotação não pensando no percentil 98? Que às vezes a pessoa não dá o percentil 98. Não dá. Sim. Mas ela tem altas habilidades, né? Em inteligências, na correlação entre as inteligências e dá altas habilidades. Mas quando você vai ver
percentil lá, né? A gente está falando do VISC, do VAS, né? Vê o percentil lá, o score tá baixo. Né? Então, assim, tem uma inteligência ali, né? Uma função né? Bem desenvolvida, mas não consegue entregar todo o seu potencial. Então, a gente vê muito isso nas avaliações. Eu que trabalho muito com crianças, né? E adolescentes, e a gente vê, gente, olha que gênio que você tem isso que você está trazendo, eu estou pensando no seguinte, que no Brasil a gente acaba juntando, superdotação / altas habilidades. Mas tem país que não, né? Que separa, né? Que olha isso de uma outra forma. Eu entendi. Eu estou falando para quem, né? Porque quem está no Brasil e tem todo sentido. Porque a pessoa, às vezes, tem uma pluralidade ali, tem áreas que ela tem potencial, mas ela não atinge o percentil para SD. Tem também alguns autores que, dependendo do número, do percentil, já pode considerar se ela tiver, né, se avaliar isso de uma outra forma, na forma clínica. Isso é uma construção, né? É um trabalho de... Né? É um trabalho de como é que eu posso dizer? É um trabalho de um olhar clínico mesmo. Né? Exato. E aí, eu estava me lembrando também de pessoas que, quando você falou do repertório, que é muito divertido, quando a pessoa tem uma habilidade, aí ela vai bem nos subtestes que falam daquela habilidade, é o repertório. Você já senta com aquela pessoa que é de história, por exemplo, que adora história, ela vai bem nos verbais. Pessoas que são da área de designer, desenho, às vezes a gente aplica nos que são visuais, e ela... Nossa, aí cubos, né, viso espacial, é muito assim. Então, essa avaliação vai falar o quê? De como nós somos. Né? E aí não precisa ter medo, porque às vezes a pessoa chega fragilizada, no final ela se diverte fazendo, não é, Renata? As pessoas, quando a gente vai dar o feedback, né, do resultado, então tem gente que... As reações são diversas, né? Tem gente que fica muito surpresa. A maioria das pessoas fica muito surpresa. Nossa, eu não sabia que eu era assim por causa disso. Muito bom. Aí faz sentido em tudo, né? Principalmente quando tá a família. Mas tem gente que também é bem interessante, que atualmente aparece muita gente lá que quer que o filho seja... eu também tenho recebido. Gente que quer ser SD, ou TDAH, ou qualquer neurodivergência, autista, ou autista. Muita gente está tentando ou que o filho seja e quer ser. Por benefícios que você hoje... recebeu? Tá. Hoje tem muita gente que quer... Porque, assim, tem a... É óbvio que quando a gente fala isso, não estamos de nenhuma maneira dizendo de quem realmente tem laudo isso. E nem que os benefícios são maravilhosos. Né? Existem alguns. Mas tem pessoas buscando ser e, às vezes, elas não aceitam, né, não ser. Né? E, de repente, não são outras questões. Eu tenho um caso lá, porque eu trabalho muito com criança, né? Aí chega mães que eu trabalho com adulto, então... Não... Mães que chegam lá e falam assim, não é possível, doutora, me chama de doutora, não sou doutora. Mas não é possível, doutora, que você não vê que meu filho tem alguma coisa. Aí mas eu tô vendo, eu tô te provando aqui, né? Não, mas todo mundo vê que ele tem alguma coisa. Tem um TDAH. Mas ele é autista. Sim. E também tem esses vídeos, né? A gente vê pessoas que fazem um autodiagnóstico ou do filho ou de alguém por vídeos. Outro dia uma pessoa falou, eu vi um vídeo, aqueles de 1 minuto, assim, e essa pessoa tem isso, vendo alguns vídeos. Eu vi o vídeo, eu me enquadro totalmente. O vídeo é um recorte, é uma fala. Tem vídeo que tem coisas erradas, tem que ter coisa certa, mas é um recorte. Ele não é um diagnóstico, né? Exatamente. Ele é só uma ilustração para você ver, olhar. Mas até nos testes, Carla, se a gente for pegar só o teste, ele não dá o diagnóstico. Ele dá um apontamento, né, daquele grupo, né, de funções que estão sendo avaliadas. Então, por isso que a gente fala em avaliação. Avaliação 8 a 10 sessões. Exatamente. Né? E depois disso, ainda tem a demora para a gente fazer o relatório, que a gente tem que cruzar os dados. Tem casos até mais, né? Tem casos que eu fiz 15 sessões. Então. Porque era, né, um caso de, às vezes, mais de uma excepcionalidade, você tem que ir ampliando, você vai vendo com cuidado. Exatamente, né? Porque é o que eu falo para as famílias, para as pessoas que me procuram. Eu falei assim, enquanto eu não estiver satisfeita com o resultado que eu vou te dar, eu vou continuar investigando. É isso aí. Exatamente isso. Então, não é um pacote fechado. E, além disso, é um diagnóstico diferencial, né? Diferencial, então, você tem que cruzar, o profissional que faz, analisa e cruza vários
dados ali, né, para poder perceber. E é um estudo, né? Não é só o contato que a gente tem com a pessoa que está sendo avaliada. A gente tem um estudo por trás, né? Exatamente. Encontrar as referências, né? aquele ponto diferencial, né? Porque às vezes na entrevista inicial a pessoa já vem com uma concepção e vai passar para você. E no meio do caminho você fala assim, não tem nada a ver. Não é TOD, por exemplo, né? Sim, não é o TOD. Sim. Essa criança é um TDAH que tem esses comprometimentos que levam à desobediência, levam à agressividade, mas não se enquadra no TOD. Né? O descrito do TOD é diferente. Não é porque a criança é uma criança agressiva, desafiadora, que ela tem é TOD. Exatamente. É porque hoje, com esse acesso, que tem um lado bom, as pessoas já chegam formatadas, né? Exato. E aí elas querem receber aquilo. Já chegam com um diagnóstico pronto, que é só que você assine, né? Quase isso. Quase que nem querem que avalie. Exato. E eu também estava me lembrando da questão de que a maioria das pessoas que são SD, todos os que eu conheci, colegas meus, inclusive eu, achavam que não era. Sempre alguém falava, mas não, imagina, eu só... Não. Eu lembro que eu falava, eu sou inteligente, só era inteligente, isso, né? Aí, e quase todos. E passam, por quê? Porque SD traz um perfeccionismo. Muito grande. Então, não tá bom aí. Assim, não, mas eu podia ter feito isso melhor. Não, mas isso aqui, vamos... Só que não é uma autocrítica, é o perfeccionismo mesmo, mas é em excesso. Perfil, né? É um perfil. Então, ele não acha que aquilo é. Isso é muito interessante em todo mundo que eu conversei, não achava que era. Como é que é isso para você, assim, no caso do SD? Não, eu vou começar com um ponto que, né, me elucidou agora, você falando, né? Eu sou perfeccionista. Primeiro, todo mundo fala assim, meu filho... não, e vai lá com um sorriso, eu quero que seja, né? Mas, gente, tem um sofrimento muito grande. Tem uma inadequação muito grande. Né? Então, isso é o que mais a gente encontra. Então, quando sai lá, né, altas habilidades, mas não se enquadra no perfil, né, de superdotação, a pessoa fica decepcionada. Gente, mas vamos ver o quanto que o seu filho vai ser adequado para a idade dele, para a escola. Né? Hoje, no Brasil, a gente não tem um preparo para a adequação dos estudantes SD. Não tem. Eu sofri muito na questão da escola. Eu, pessoalmente, nem tanto, porque eu fazia o seguinte, eu ensinava meus colegas. Como eu sou extrovertida, eu ensinava os colegas, eu desenhava, eu fazia outra coisa, eu criava, né, coisas para mim, já tinha entendido, beleza. Então, eu tinha paciência, mas a minha filha sofreu muito na escola e não adiantava conversar. Eu ia lá conversar, era uma perda de tempo. E mesmo hoje, mesmo com a mudança na lei, saiu agora, né, recentemente, uma mudança na lei para avançar nisso, ainda estamos aquém. E aí traz um sofrimento, porque assim, nas conversas, você já sabe o que a pessoa vai falar. É muito comum. Exato. Quase todos nós. A gente já sabe o que a pessoa vai falar. Uma vez eu completei, eu geralmente não completo não, porque aí você tem que ficar sempre se controlando, o tempo todo. Né? A gente passa o tempo, eu me controlo sempre. Quem é SD se controla porque o assunto vai ser assim e tal, eu já sei. Que conversa cansada, chata. Desmotiva, né? É chato. Então, eu descobri, nossa, eu falei isso para uma pessoa, disse que não ia, mas eu vou falar aqui. Eu descobri, eu contei isso para pouca gente, agora eu vou contar aqui, que só contei em casa e para mais uma pessoa, que eu passei minha vida saindo onde tem música, uma para abafar o ruído, porque eu escuto as conversas dos outros, sem querer. Um dia eu falei para a pessoa, você quer escutar? Não. Mas meu cérebro capta aquilo. Aí eu escuto, esse falou isso, esse falou aquilo, tal. É isso. Né? Aí eu sei o que as pessoas estão falando, beleza. E também eu procurava locais com música para não conversar muito, não ouvir as pessoas. Eu percebi que era um dos motivos. Aliás, era o principal. Porque aí a música é boa, eu escolhi o tipo de música, e eu não fico escutando assunto cansativo, banal e tal. É a verdade. Exato. Né? Sabe esse assunto, essa conversa de boteco? É nesse sentido que eu estou dizendo. Né? Porque eu gosto de conversas profundas, entendeu? E aí, óbvio que eu converso, que eu tenho educação, mas aí conversa, aí eu levanto, aí eu danço um pouco, aí eu saio. Né? Por quê? E não é por maldade ou por ser desagradável. Porque aí fala, a pessoa, o SD ouve que é arrogante. Não é arrogância. E aí é por quê, Renata? É porque é o cérebro. É o cérebro. Ele não suporta tanta informação.
Você tem que selecionar aquela informação que você vai processar naquele momento para devolver uma resposta adequada ao meio. E até no caso do SD, assim, vem um monte de informação e a gente sabe responder todas. Só que isso cansa. Você quer sair para relaxar. Exato. Entendeu? Exato. Você não quer ficar processando, né? Você quer relaxar. E outra questão de você sair e levantar é que quando o assunto está enfadonho, ou quando a pessoa traz algo, por exemplo, sobre ciência que não tenha fundamento, você não pode corrigir a pessoa. Você tem que fazer, porque senão é deselegante. E aí você levanta e sai, dá uma voltinha, dá risada. Mal-humorada, né? Mas ele está falando errado. Por causa do quê? Do perfeccionismo. Exato. A gente tem essa necessidade. Então aí respira, tem uma boa habilidade emocional. Mas e quando o SD não tem uma boa inteligência emocional? Ele sofre? E as crianças que não desenvolveram ainda, né? Aí vai lá, atrapalha a aula, atrapalha o coleguinha, quer fazer pelo coleguinha, porque ele ainda não tem o controle inibitório desenvolvido. Uma vez eu falei para meus amigos que Papai Noel não existia, porque eles estavam no negócio de Papai Noel, eu era criança, mas eu vi que ele não existia, eu sabia. E aí eu falei, aquilo foi o fim. Eles falaram, você não entende nada, como você é burra, você é isso. Mas eu não sabia, eu era criança, pequena, eu achei que eu podia falar. Aí eu entendi, não posso falar que ele não existe. Aí eu passei a concordar, existe. Então, dependendo do conteúdo que a criança traz, é uma criança estranha. Eu não sabia. É uma criança chata, não é? Então, assim, como você falou, você não sabia o que era. Mas você foi lá e acabou com a fantasia de um monte de criança. Mas eles não acreditavam em mim, uns ficaram meio assim, né? Outros não acreditaram. Mas aí você fica deselegante. E aí eu fui treinando para ser agradável, entende? Então, mesmo sabendo que aquilo não é na média social, você fica... Mas olha que cérebro que fica ativo o tempo todo. Quer dizer, você está aí, né, numa atividade neural que você está processando intelectualmente tudo que você percebe no meio e, ao mesmo tempo, você está ativando aí o seu autocontrole, a adequação. Então, assim, acaba o cérebro de altas habilidades, superdotação, sendo um cérebro que ele fica cansado. Fica muito cansado. Então, aí você tem que ter estratégias, que é só na clínica, só com profissionais especializados, que cria estratégias para minimizar isso. Ele pode oscilar entre momentos de hiperfuncionamento e momentos de exaustão. Cada um na sua, né? Mas tem momentos que aí é silenciar, ficar quieto à noite, ficar, né, se recompondo. E cada um vai descobrindo. Né? Fazer terapias. Cada um vai descobrindo as suas estratégias. E hoje tem artigos dizendo que, inclusive, a superdotação protege dos traumas. Ela ajuda por conta... E aí você vai observando mesmo, na clínica, eu tenho observado isso, das pessoas SDs que eu atendo, sofreram, tal, porque é mais uma questão que combina com o que a gente falou no começo. Né? E aí, para finalizar, podíamos falar disso e já indo para o nosso... Olha, é tanta coisa e foi tão divertido, né? Pois muito divertido. Tem muito mais coisa para falar, né, Carla? Mas fale, Renato, suas considerações. E até essa questão da proteção do trauma que a gente estava falando combina com o que falamos no começo, que a Renata trouxe. Cada um passa para o trauma de um jeito, né? Exato. Então, o que nós trazemos, o ser humano é biopsicossocial, né? Então, tudo que nós trazemos, esse arcabouço, nos ajuda. Né? Eu, inclusive, passei traumas raciais na escola, eu sofria racismo ostensivo mesmo, e eu não faltava. Aí eu penso, meu Deus, como eu não faltava? Eu chorava e ia para a aula, porque eu adorava estudar. Né? E eles eram horríveis, racistas, assim, isso na primeira escola que eu estudei, do CA ao 5º ano. Eu tenho um amigo, o Alexandre, que vai escutar isso, que é uma das pessoas maravilhosas, e tinha outras pessoas também, algumas amigas, colegas, mas era um racismo ostensivo, e eu chorava, ficava muito mal, tinha pesadelo, no outro dia eu ia de novo. E é isso. E nunca deixei de estudar, porque poderia, então nem tirar mais nota. Eu atendo criança assim, já atendi. Pessoas, né, já que podem desistir. Desiste de estudar, ou começa a tirar nota baixa, ou fica mal, né? É bem complexo, né? Então, mas essa é a diferença, Carla, assim, é o que você vê da sua vida. Você nunca desistiu. Você sempre racionalizou para algo, né, que ia te construir positivamente. Mas eu atendo crianças e adolescentes que não querem ir para aula. Nos dias de hoje. Também já atendi. Porque elas não conseguem lidar com a frustração de não ser o que
gostariam de ser, de não conseguir fazer ou ter o que os outros têm e desiste. Então, tem lá porque está acima do peso, porque não tira as boas notas, porque não tem a caneta, o caderno que o colega tem, e com isso desanima. E fora os preconceitos e bullying que ainda passamos, infelizmente. No século XXI, infelizmente. Exatamente. Mas é isso, eu estou super feliz de estar aqui com você, de trocar. E a gente sempre, né, essa parceria ótima, né, que a gente fala, né? A gente viveu muita coisa parecida, né? Sim. Na nossa vida. E nós somos totalmente diferentes uma da outra. Mas a gente se combina tanto, né, Carla? Tantos projetos que a gente faz, a gente sempre está combinando com as nossas diferenças, né? E saindo algo sempre positivo juntas, né? Verdade. Então, eu agradeço por você estar na minha vida, que me completa, né? Te admiro bastante, né? Seu conhecimento, sua vida, e quero ter você sempre perto de mim. Que fofa. Eu também te admiro muito. Obrigada. Sou muito grata por você ter vindo, contribuir, trocar conosco sobre todo o seu conhecimento de neurociência, ainda ter falado de você. Pelo fato de você falar de você, eu acabei falando de mim. Sim. Coisas que eu não falo, né? Você já me conhece, eu sou meio... Muito né? discreta. Reservada, mas eu acho que é importante a gente também falar de sentimento, da função sentimento. Né? E é isso, gratidão. Até logo.